A gente fala de luto o tempo todo, né? Mas tem um tipo de luto, inclusive a gente já falou por aqui, né? Que parece que ninguém quer falar, que é o luto por suicídio. E por que isso, né, gente? Por que que isso acontece? Por que que o suicídio ainda é um tema pesado demais, carregado de estigma, de julgamento? Quando alguém perde alguém por doença, por acidente, as pessoas se aproximam, as pessoas mandam flores, elas levam comida. Mas quando a perda é por suicídio, muitas vezes o que que acontece? Um silêncio que grita o tempo inteiro. E esse silêncio, ele não é à toa, né? Quem tá de luto por suicídio, muitas vezes, ela sente uma vergonha que ela não deveria sentir, né? Um medo do que os outros vão pensar, do que eles vão dizer, de como vão julgar. E essa vergonha, esse medo, eles silenciam a dor, eles fazem com que a pessoa se afaste, se isole, justamente quando ela mais precisa de apoio. O isolamento social se torna quase que uma regra nesse cenário. E a pessoa que já está fragilizada emocionalmente, vivendo uma dor que é difícil de explicar, se afunda ainda mais. A culpa, ela aparece então como uma força, né, impressionante. Mesmo sabendo que ela não tem responsabilidade, a mente, ela insiste em procurar respostas, em se culpar. E o que que acontece quando a gente não pode falar sobre a morte, né? A gente não pode se despedir direito, não pode fazer os rituais que ajudam a processar a perda. Nesse caso, é como se a morte ela não tivesse acontecido, ou pior, é como se ela devesse ser escondida. É um luto invisível, uma dor que não tem espaço para ser vista, não tem espaço para ser validada. Esse silêncio ele pode até parecer uma proteção de fora, uma forma de evitar o olhar curioso, questionamento, mas por dentro ele sufoca a pessoa que está em luto, que precisa expressar o que ela sente, né, que precisa de um abraço sem perguntas. Então, gente, o que que a gente precisa, né? A gente precisa de espaços, que é o que a gente sempre fala por aqui, espaços seguros, acolhedores, onde as pessoas possam falar sobre a perda, falar sobre a dor, sobre a raiva, sobre a culpa, sobre todos esses sentimentos, sem medo de serem julgadas. É nesses espaços, na possibilidade de falar com segurança, que a gente começa a reconstruir algum sentido para o que parece sem sentido e que é sem sentido. É possível, sim, ressignificar a dor, e ressignificar não significa esquecer, de jeito nenhum é o que a gente fala, significa aprender a viver com a ausência, com a saudade, mas aí sem o peso do segredo, sem o peso da vergonha. É um processo, é claro, né? Mas é um processo que só começa quando o silêncio é quebrado. Pensei nisso. E como a gente sempre tem conversado por aqui, né, o nosso grupo de apoio à depressão e ao suicídio, que vai começar em agosto, ainda tem algumas vagas. Se você acha que precisa, ou se você conhece alguém, né, que pode se beneficiar de um grupo terapêutico como esse, não deixe de se inscrever ou de mandar para essa pessoa, né, de compartilhar. O link está aqui na descrição do vídeo. Vamos juntos!